Olá, sejam bem-vindos ao Pod for Doc, o nosso novo ponto de encontro quando os assuntos forem sobre negócios na saúde. Eu sou a Cris Marques e terei o prazer de acompanhar vocês nessa jornada, onde traremos trajetórias inspiradoras de diversos profissionais da área da saúde. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma profissional que eu morro de orgulho, a Prof. Mili, fundadora da metodologia Funcional Kids no Brasil. Obrigada, Mili, por aceitar o meu convite, participar do Pod for Doc. Por favor, fica à vontade para se apresentar para a galera, contar um pouquinho da tua história. Com certeza. Primeiro, eu quero agradecer o convite, é um prazer poder estar aqui. Eu quero hoje, além de contar um pouquinho da minha história, eu espero poder inspirar também outros profissionais da saúde a botarem a cara aí nesse universo, né, de mídias, de marketing, eu falo que o nosso propósito merece o esforço de contar a nossa história, de falar sobre o nosso trabalho, de perder o medo, muitas vezes, de gravar um vídeo, de fazer um post pra gente impactar outras pessoas. Então, eu espero hoje poder contar um pouquinho da minha história e inspirar outras pessoas nessa jornada aí também. Perfeito. E me conta, Mili, de onde veio a origem dessa paixão, assim? Por que trabalhar com desenvolvimento infantil, com as crianças? Veio de longe. Eu fui atleta, né, de basquete desde os 9 anos. E eu falo que o esporte, de certa forma, ele salvou minha vida, assim. Porque adolescência, né, separação dos meus pais, mudança, aquela coisa conturbada. E no fim, eu acabava não pensando em nada disso, porque eu sempre tinha treino. Então, a minha adolescência inteira, ela foi no universo do esporte. Mas, apesar disso, o esporte também me trouxe algumas vivências que não foram tão legais. Então, a cobrança, muitas vezes, do esporte, né? As viagens, aquela rotina muito rígida. Então, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu falava assim, gente, eu tenho certeza que eu quero trabalhar com criança e adolescente. Tipo, faz muito sentido para mim, mas eu não quero trabalhar com rendimento, com alto rendimento. Então, desde a faculdade, eu já tinha essa ideia de trabalhar na infância, só que naquela época, eu entrei na faculdade de Educação Física em 2007, né? Ainda tinha uma visão muito, ou é escola, para trabalhar com criança, ou é esporte. E eu falava, eu me ferrei, né? Porque eu não quero trabalhar com esporte. No fim, eu acabei fazendo a licenciatura, né? Licenciatura plena, que chamava na época, que você pode trabalhar com todas as habilitações dentro da educação física, numa tentativa de ter um pouco mais de conhecimento de matérias ali sobre desenvolvimento infantil, sobre didática, pedagogia, mas eu também não queria passar minha vida inteira numa quadra de escola. Foram os meus primeiros trabalhos, né? Eu trabalhei com educação física escolar, amo a educação física escolar, mas eu falava assim, gente, não é possível, porque na educação física escolar a gente tem um probleminha, né, Cris, que é um volume muito grande de crianças, pouco tempo, pouco equipamento e muitas vezes tu tem que tentar dar conta de um currículo ali que não desenvolve tudo que a criança precisa. Então eu ficava naquela frustração. Então eu acabei trabalhando com escola, só que com aquela ideia de, tem que ter algum jeito de conseguir desenvolver melhor essas crianças, de conseguir entregar para elas o que elas realmente precisam. E aí aconteceu uma coisa muito louca, que eu fiz um mestrado, depois que eu terminei o mestrado, me deu aquele ímpeto de eu quero morar fora. Que eu nunca tinha conseguido, nunca dava, assim, é agora ou nunca. Então eu fui morar na Inglaterra e eu tava lá, vivendo a minha vida, passeando com o cachorro, sendo garçonete, né? E apareceu um convite para eu ir para o norte da Inglaterra para desenvolver um programa de treinamento funcional para adolescentes. E aí eu falei assim, cara, é isso. Era o destino te colocando agora. No momento certo e na hora certa. E aí naquele momento eu falei, é isso. Porque não precisa ser uma musculação, não precisa ser uma escola de esporte, né? Um basquete, um vôlei, um futebol, uma escola de esporte tradicional. E também não precisa ser uma educação física escolar. Pode ser, na época a gente chamava de programa de exercícios infanto-juvenis, pode ser um programa de atividades ali que a gente pode entregar em casa, que a gente pode entregar numa academia, que a gente pode entregar num estúdio ou num condomínio, mas que a essência da atividade está ali, né? Aquelas atividades que propõem, de fato, o desenvolvimento integral da criança ou adolescente. Então, tudo isso começou lá na Inglaterra.
já em 2014, né? Então, você vê, eu entrei na faculdade em 2007, só em 2014 que eu comecei, de fato, a desenvolver esse programa lá na Inglaterra. E aí deu aquela virada, assim, tipo... Sabe aquele momento eureka, assim? Tipo, eureka, é isso. Era isso. Porque aí eu comecei a aplicar lá, num box de CrossFit primeiro. E foi muito louco, porque a Inglaterra ela é um país que tem uma cultura de atividade física infantil muito forte. Então, eles fazem muitas coisas, né? Eles têm na escola o atletismo, eles têm o rugby, eles têm o cricket, aqueles esportes ingleses, o próprio futebol. Então, eles têm muitas modalidades. Mas os alunos que vinham pro funcional... Os pais falavam assim, cara, é impressionante, o meu filho, ele começa e pede para sair, e desde que ele começou o funcional, ele não quer sair, chega o dia, ele tá empolgado, ele tá animado, tipo, é a primeira vez que eu vejo o meu filho realmente querendo fazer uma atividade. Aí eu falei, cara, é isso. E os pais percebendo a evolução aí das crianças, então. E aí você resolveu vir para o Brasil e implementar, então, a metodologia aqui no Brasil. E qual foi o maior desafio aqui no Brasil em relação a aplicar essa metodologia? Porque eu acredito que muitos pais acreditam ainda que criança não precisa de atividade física acompanhada de um profissional. Afinal, criança brinca. Então, por que teria a necessidade de ter um profissional acompanhando? E aí... Aí, os desafios, teve duas frentes distintas, assim. A primeira, como você citou, das famílias mesmo. Então, a população em geral ainda não entende que as crianças precisam de uma atividade física organizada e estruturada para se desenvolverem. Porque, igual você falou, criança brinca. E a nossa geração viveu assim. A nossa geração aprendeu brincando. Só que a gente tinha tempo de brincar. Então, essa primeira barreira, ela ainda acontece hoje porque a sociedade ainda não entendeu que o que a nossa geração, que cresceu ali nos anos 80, 90, viveu, não existe mais, principalmente nos grandes centros urbanos. Eu não sei como é que foi para você, mas eu vinha da escola, almoçava, fazia o dever. Acabou o dever, rua, entendeu? E era uma rua cheia de criança, todo mundo se conhecia, um cuidava do outro, então era seguro e a gente tinha horas e horas e horas por dia de atividades, de brincadeiras, de lazer ativo. E a própria socialização, né? Acredito que alguns anos atrás os pais tinham mais filhos também. Sim, então, famílias grandes, o irmão para brincar, o primo. E isso foi enxugando cada vez mais. Hoje em dia, as crianças sozinhas no apartamento brincando. Exatamente. Sozinhas. Então, realmente, criança aprende brincando. Isso é verdade. Isso é comprovadamente pela ciência, já é fato. A criança aprende brincando. Só que ela precisa ter oportunidade de ter brincadeiras onde ela vai mexer com o corpo, então ela vai desenvolver ali a coordenação, a força, o equilíbrio, né? Ela precisa de brincadeiras onde ela tem o contato social, onde ela vai ter que falar com outros, onde ela vai ter que falar o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, onde ela vai perder, onde ela vai ganhar, né? Então, ela precisa de brincadeiras onde ela vai ter que desenvolver suas habilidades sociais. E hoje, se você simplesmente deixar a criança viver a vida dela normalmente, ela não tem essa oportunidade. Por isso que a criança precisa de uma atividade organizada, estruturada, onde a gente cria um ambiente que intencionalmente as atividades que estão ali servem para, a gente fala ativar, né? Ativar corpo, mente e caráter dessas crianças. Então essa foi a primeira barreira. A sociedade ainda não entendeu por que a criança precisa estar num programa de atividades. E a segunda barreira, que eu venho batalhando aí há 10 anos já no Brasil, é a dos profissionais. Porque, historicamente, a educação física, né, a nossa formação, não fala sobre isso. Então, se você tem um profissional hoje que ele faz o bacharelado, que é a habilitação que te permite trabalhar num estúdio, numa academia, num box, ele não tem nada sobre criança. É um profissional que ele sai da faculdade e ele não sabe sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sobre maturação. Ele não sabe prescrever para esse público, entendeu? Então, teve uma barreira muito grande de como que a gente vai ter profissionais que vão implementar isso. Então, quando eu voltei para o Brasil, meu primeiro pensamento foi, eu preciso treinar pessoas que possam atender dessa forma, né? E aí, estamos aí há 10 anos já com a metodologia.
Ótimo. E dentro desses 10 anos aplicando a metodologia, Mili, teve algum momento, alguma história que te marcou até hoje, que é um feedback de uma criança, de uma família em relação ao desenvolvimento? Teve 2 momentos que foram bem marcantes para mim, assim, que foram momentos que eu falei, tipo, é por isso que eu não posso parar de fazer o que eu faço, sabe? O primeiro foi ainda lá na Inglaterra, quando eu comecei, porque eu tinha muitas dúvidas, né? Então, para quem está nos ouvindo entender um pouquinho melhor o que é o tal do Functional Kids, né? A gente juntou o que a gente conhece ali das teorias de crescimento e desenvolvimento motor, aprendizagem motora, com a base do treinamento funcional, com uma teoria da motivação que chama teoria da autodeterminação, né? Então, a gente tem crescimento e desenvolvimento, treinamento funcional e aspectos motivacionais. E eu vim de uma carreira acadêmica, então eu estava naquela coisa do mestrado, de eu quero ser pesquisadora. Então, eu vim com uma bagagem muito teórica e montei o meu primeiro método ali. Então, eu estava com muitas dúvidas, com muitas incertezas de será que é isso mesmo? E aí, quando o pessoal, lá na Inglaterra, as famílias, começaram com esse feedback de o meu filho não fica nos esportes, ele faz 1, 2 meses e pede para sair, mas aqui ele tá empolgado, ele fica animado, ele quer vir. Foi um momento que eu falei, putz, talvez eu esteja no caminho certo, né? E depois, aqui em Floripa, eu tive um aluno, ele até acabou saindo depois numa reportagem daquele programa, tinha um programa antigo na Globo de saúde, de manhã, eu não lembro mais o nome. Até acabou fazendo uma reportagem com ele, que era um aluno, Bruno, inteligentíssimo. Ele veio para mim com 7 anos. E ele não tinha nenhum diagnóstico. Ele não era uma criança que tinha, por exemplo, um transtorno do neurodesenvolvimento. Só que ele era uma criança que não tinha oportunidade de ser ativo. Então, ele era super inteligente, super estudioso, só que ele era totalmente descoordenado. Descoordenado, Cris, ao ponto dele andar na rua e cair sozinho. Entendeu? Uhum. E nessa idade de 7, 8 anos, é óbvio que isso impactava na percepção dele, na autoestima dele, né? E o Bruno, ele começou a fazer funcional e ele evoluiu muito rápido. E aquele caso me marcou muito, né? Tanto por eu ver, assim, a autoestima dele mudando, a confiança dele mudando. Então, ele era uma criança que era mais quietinho, de repente ele chegava conversando e me contando como é que foi. E super, assim, sabe, postura mudou. E depois os relatos da família, né, de como isso tinha impactado no dia a dia dele, assim. Então, aquele caso ali foi um caso que também eu falei, nossa, não dá realmente para parar de fazer isso, sabe? É a importância do brincar sendo observado por um profissional, né? Orientado, né? Orientado, isso. Mas como você falou, ele não tinha equilíbrio e caía até na rua. Imagina isso em um grupo de crianças brincando sozinhas. Isso. Ia passar despercebido. Né? Não, e assim, seria apenas um momento a mais ali até para um bullying, talvez. Isso, já estava começando a passar isso, né? E acaba também, eu sempre cito essa cena, assim, sabe quando você... Eu não sei, você mora em condomínio? Não, moro em residência. Mas quem tá nos ouvindo, que mora em condomínio, provavelmente já viu cena assim, que você passa pela quadra do condomínio e tem um grupinho de crianças brincando, e sempre tem alguém, uma criança, que ela tá lá na grade penduradinha, assim, ó, só olhando. É aquela criança que ela quer jogar, ela quer brincar, mas ela é tímida. Não é só isso. Ela não tem confiança com o corpo dela. Ela não tem o senso de competência de que ela vai entrar e realmente vai conseguir performar, vamos dizer assim, naquele contexto. E aí ela evita, entendeu? Então, o Bruno era um caso clássico disso. Ele passava o recreio sozinho, não fazia aula de educação física, ele ia se isolando nos círculos sociais dele por conta disso, por conta da falta de competência. E aí a gente pensa, quanto que isso impacta nas outras coisas da vida dele, né? Quantas crianças, você com certeza deve conhecer alguma criança assim, então... Exato. Sem dúvida tem um impacto enorme aí no desenvolvimento infantil. Mas Mili, me conta qual é a diferença desse desenvolvimento das crianças e do adolescente, né? Que eu acredito que tem aí uma barreira dividindo as crianças e o adolescente. Aí como você faz para diferenciar dentro da tua metodologia? Bom, cada momento da vida a gente tem necessidades diferentes, né? O que acontece é que a gente nasce
semi-pronto, vamos dizer assim, né? Então, o nosso cérebro não está totalmente desenvolvido, o nosso sistema visual não está desenvolvido, o sistema vestibular. Então, a gente nasce, eu falo que é o mínimo produto viável, né? O bebê nasceu, é tipo, dá para viver, mas vamos lá, galera. Tem muita coisa para acontecer ainda. Então, não é... Muita gente já sabe, né? Já fala sobre isso, tal, dos primeiros 7 anos de vida, né? O que acontece nos primeiros 7 anos? É um turbilhão ali do desenvolvimento, principalmente do cérebro. Então, construção de novos neurônios e a reorganização desses neurônios de uma forma funcional para que a gente consiga passar por essa experiência humana, conseguindo realmente fazer o que a gente precisa. Então, conseguindo comer, andar, falar, socializar, né? Então, os primeiros 7 anos, eles são essenciais por conta disso. Então, como o cérebro está se desenvolvendo de uma forma muito intensa e muito rápida, e são muitas mudanças, tem uma série de habilidades que a criança precisa dominar ali. Então, do 0 aos 2 anos, a gente fala que a criança está ali numa fase, do ponto de vista motor, né? Ela está na fase reflexa. Então, ainda não é totalmente intencional os movimentos dela. A partir dos 2 anos, começa o que a gente chama de fase motora fundamental. E essa fase, ela vai até mais ou menos os 7, 8 anos. E quando eu falo isso, muitas pessoas falam... sabe aquela coisa que é óbvio depois que você escuta? A criança que ela está na fase motora fundamental, ela precisa ser exposta a uma série de habilidades motoras fundamentais, entendeu? Que são, tipo, correr, lançar uma bola, agarrar uma bola, chutar, pular com o pé só. O que a gente não fala muito ainda, que as pessoas não se deram muito conta, é que essas habilidades... elas estão atreladas com a fala, elas estão atreladas com a escrita, elas estão atreladas com o senso de competência da criança para ela desempenhar bem as habilidades sociais dela, elas estão atreladas com as funções executivas, que o pessoal fala tanto, né, na psicomotricidade. Então, essas habilidades do corpo, elas auxiliam a desenvolver a parte cognitiva e a parte afetiva da criança. Então, na infância, basicamente o que a gente precisa é criar oportunidades que a criança possa brincar, mas que nessas brincadeiras ela corra, pule, lance, chute, agarre, role, escale, e que também ela possa ter oportunidades ali de interagir, de testar as habilidades dela sociais, dela, como eu falei, de ganhar, de perder, só que é um ambiente seguro. Se acontecer alguma coisa ali e a criança não souber lidar com as emoções dela, se desregular, tem alguém ali, que pode ser um profissional, ou pode ser uma família, pode ser a mãe, que domina esse conhecimento, domina essa fase do desenvolvimento e vai auxiliar a criança a passar por aquilo. É tipo um treino para a vida, entendeu? Depois que a criança chega ali nos 8 anos, ela chega na fase motora especializada, mas é um estágio de transição. Então, é um momento em que a criança ela precisa dessas habilidades todas que eu falei, só que ela precisa começar a usar isso num contexto complexo. Então, ela precisa saber jogar coisas. Gente, ela precisa saber jogar uma queimada, sabe? Ela precisa saber jogar uma pelada que seja, saber jogar um 3 cortes. Ela precisa usar essas habilidades num contexto complexo, onde tem ataque, onde tem defesa, onde eu tenho que tomar decisão, entendeu? Então, ela precisa usar isso, aplicar essas habilidades nesses contextos mais complexos. E depois o adolescente, eu falo que é a fase de carcar o pau. É o resultado de tudo isso. É a fase de realmente de entrar com o desenvolvimento físico, uma ênfase maior nas capacidades físicas. Então, a gente vê muito adolescente hoje que não consegue subir uma ladeira. Fica ofegante, não consegue, não aguenta. Né? A postura de adolescente. Então, a adolescência é a fase da gente realmente conseguir enfatizar mais o desenvolvimento físico, a força, a potência, o condicionamento cardiorrespiratório é ali. Então, cada fase é como se fosse um programa diferente de treinamento, tá? Na nossa metodologia, por exemplo, nós temos 5 grupos etários diferentes. São 5 programas de exercícios para realmente atender as necessidades de cada estágio de desenvolvimento. E como vocês fazem para enfrentar o grande inimigo hoje do exercício físico? Eu acredito que não só para os crianças e adolescentes, mas que é a nossa
tecnologia, né? Os celulares e... A pergunta de $1 milhão. Hoje um adolescente, se você encontra um adolescente e ele não tá grudado no celular, é muito raro. Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Cris? Como que eu tiro um adolescente do celular? Como que eu tiro um adolescente do sofá? Bom, se tivesse uma resposta simples, claramente a gente já teria resolvido isso enquanto sociedade. Não só para os adolescentes, mas para os adultos também. Eu tenho certeza que tem muito adulto que está ouvindo que gostaria de passar menos tempo deitado no sofá rolando Reels, rolando TikTok, por exemplo. Mas vamos por partes, né? Tem um negocinho na nossa vida que se chama ambiente. E o ambiente, ele modula os nossos comportamentos e ele modula as nossas decisões. O nosso ambiente, ele tem um peso gigantesco, né, nas tomadas de decisões que a gente toma. E o ambiente principal do adolescente é a família e os amigos, né? Quando nós temos uma família que é ativa, quando nós temos uma família que o adolescente, todo dia, ou sei lá, 2, 3 vezes na semana, ele vê o pai e a mãe botando uma roupa para ir treinar. Quando nós temos um adolescente que no final de semana a família faz algum lazer ativo. Um adolescente que ele participa das escolhas alimentares, então que ele vai no mercado junto com os pais, que ele manipula os alimentos dele, que ele participa desse momento de preparar a comida. Então a gente está falando de um adolescente que ele tem mais chances, a gente chama isso de prontidão psicológica, tá? Quando eu estou inserido num contexto em que eu vejo muitas vezes aquele comportamento, eu consumo aquele comportamento, então eu vejo meus pais treinarem, os meus pais gostam de esporte, vão a jogo, assistem Olimpíadas, né, vivenciam de fato uma vida ativa, esse indivíduo, ele tem 7 vezes mais chances de ser um indivíduo ativo. O exemplo, a força do exemplo. Então, muitas vezes, as mães chegam pra mim no meu Instagram e falam assim, ai, meu filho é preguiçoso, quantos anos ele tem? 13, 14, tá, mas... E você, o seu marido, como é que é? Ah, então, faz uns 10 anos que eu não entro na academia. Então, não é querer jogar não é uma questão de culpa, tá? É uma questão de construção do ambiente. A gente precisa entender que não tem como eu combater a força que o ambiente tem sobre os comportamentos de uma pessoa simplesmente matriculando ele numa atividade 1 vez na semana, 2 vezes na semana. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é motivação. Se eu consigo encontrar uma atividade que essa pessoa ela sente disposta, que ela quer ir, que ela tem boas relações sociais, ela fala, nossa, os meus amigos, eu gosto de estar lá, eu gosto do meu professor, eu me sinto bem lá, eu gosto da atividade, eu me sinto competente, eu saio feliz, as chances dele querer participar são muito maiores. Então, um grande erro que a gente vê, principalmente nessa transição da infância para a adolescência, ali 8, 9, 10 anos e depois dos adolescentes, é querer forçar o indivíduo numa modalidade que ele não gosta. Essa é a maior cagada que a gente pode fazer do ponto de vista de comportamento. E até pra nós adultos, entendeu? Dá murro em ponta de faca, não adianta. Até pra nós adultos isso. Se você fala pra mim assim, Mili, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, mas eu não gosto de academia. Tudo bem, você gosta de luta, você gosta de dançar, você gosta de, sei lá, jump, qualquer coisa, step. Faz alguma coisa que você goste. Porque a maior barreira é sair de casa. Entendeu? Exato. Acredito que o grande recado para os pais é não adianta tentar substituir a tecnologia pelo tédio. Não. Né? Não. Filho, sai do celular. Exato. E aí, assim, eu quero que o meu filho fique mais tempo fora do celular. Ok, chama ele para fazer uma atividade com você. Filho, olha só, vamos deixar o celular aqui, vamos dar uma volta ali na praça? Vamos? Dar uma caminhada, conversar juntos? Vamos ver quem consegue dar a volta correndo aqui na praça mais rápido? Pronto, entendeu? Então estimula, cria desafios, mas faça junto. Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente que tá ouvindo vai falar, mas eu não tenho tempo. Mas é muito difícil. Mas eu também não tenho condicionamento para isso. A negação é sempre a primeira resposta. Cara, é o teu filho, entendeu? Pensa assim, você quer que o seu filho seja feliz, quer que o seu filho seja bem-sucedido, quer que o seu filho
se sinta competente, confiante, quer que o seu filho consiga ir. A gente tem muitos relatos hoje nas redes sociais, né, do pessoal que contrata, que trabalha com RH e fala, pô, essa geração não consegue vir numa entrevista de emprego sozinho. Você quer que o seu filho consiga ir numa entrevista de emprego sozinho, se sentir bem, confiante? A melhor coisa que tu pode fazer por ele é botar ele numa atividade física. Perfeito. É isso. E do ponto de vista profissional, Mili, hoje, quem pode trabalhar com Funcional Kids? Eu tenho interesse, gosto de trabalhar com crianças, quero trabalhar com a metodologia Funcional Kids. Quem pode executar ela? Vamos lá. Funcional Kids é um nome comercial, tá? Então a galera precisa entender isso. Não existe profissão Funcional Kids, tá? Assim como não existe profissão Pilates. Não existe isso, tá? Quais são as profissões? Eu tenho o profissional de educação física, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho pedagogo, eu tenho psicomotricista. Isso são profissões, né? Então, dentro da educação física especificamente, o profissional que ele tem a habilitação de bacharel, ele pode atuar com crianças e adolescentes na academia, no estúdio, no condomínio, no contraturno escolar, todos esses, clube, praça. O profissional que ele tem a habilitação licenciatura, ele pode trabalhar na escola e ele pode trabalhar também no domicílio como professor particular, tá? Mas ele não pode na academia, no clube, no box, no estúdio, certo? Isso é uma questão de conselho de classe da educação física. O fisioterapeuta, ele pode, dentro da clínica, dentro da atuação dele como fisioterapeuta, utilizar o Funcional Kids na intervenção dele com crianças e adolescentes. A mesma coisa o psicomotricista, dentro do atendimento clínico dele, seja em domicílio ou na clínica, ele pode usar o embasamento do Funcional Kids no atendimento dele. Inclusive, nós temos na nossa comunidade muitas pessoas que são psicomotricistas que atendem no contexto clínico com o meu método de Funcional Kids, pelo nível de organização e estruturação que a gente tem na metodologia, entende? Então, eu já falei do profissional de educação física, falei do físio, falei do psicomotricista. O profissional da pedagogia que atua na educação infantil, ele vai poder utilizar o Funcional Kids dentro dessa atuação da educação infantil. Então, ele atua lá na creche, ele atua numa escolinha de educação infantil, ele vai se dar muito bem se ele usar esse embasamento na construção das aulas dele. Afinal de contas, como eu falei, o Funcional Kids ele é um nome comercial, mas ele é um programa de desenvolvimento integral da criança e adolescente. Na forma como nós estruturamos na metodologia, é um programa que ele entrega para a criança as atividades que ela precisa para se desenvolver em cada estágio do desenvolvimento dela. Tá? Perfeito. E de certa forma, esses profissionais, para que eles possam trabalhar com a tua metodologia, exige que uma certa postura de empreendedor, né? Total. E porque acredito que mesmo que trabalhe numa creche, numa escola, muitos profissionais dessa área têm essa visão mais de colaborador dessa instituição, no qual ele está acostumado a receber como ele vai atuar, né? E já o profissional que visa implementar a metodologia, ele precisa ter uma postura mais de empreendedor, né? Uma coisa que eu falo pra galera da minha comunidade, pro pessoal que me acompanha mais, eu não sei se alguém te avisou, mas a partir do momento que você saiu de uma faculdade, seja de educação física ou de fisioterapia, você é um profissional liberal. Bem-vindo ao mundo real. Entendeu? Então, o que isso implica? Implica que você é o famoso eu empresa, entendeu? Então, você vai ter que fazer a sua captação de clientes, você vai ter, muitas vezes no começo, né? Se você tem um espaço próprio, você vai fazer a faxina daquele espaço, você vai ter que conversar com os clientes, você vai ter que fazer oferta, vai ter que fazer venda, né? Venda é uma questão problemática, às vezes eu falo que só falta a galera querer cavar um buraco, enfiar a cabeça dentro para não ter que vender, você vai ter que cobrar, né? E você vai ter que fazer marketing, você vai ter que botar a tua carinha lá e falar, né? E uma coisa que muitas vezes a galera da saúde não entende, a galera da nossa área do desenvolvimento infanto-juvenil não entende, é que se eu sou, sei lá, se eu tenho uma loja de roupa e eu coloco uma placa na frente da minha loja dizendo, vendo roupas, qualquer pessoa que passa ali, ela já entendeu que se ela quer comprar uma roupa, no máximo vai estar assim, moda feminina, adulto ou infantil. A pessoa viu a placa, ela já entendeu. Eu quero comprar roupa feminina, adulto, infantil, eu posso ir lá.
Se eu trabalho com Funcional Kids e eu coloco uma placa na frente do meu negócio, ou um banner lá na quadra do condomínio que eu atendo, dizendo Funcional Kids, a pessoa não entende nada. Entendeu? Então não é uma coisa que já está clara para a população. Então você precisa ser capaz de explicar o que é o programa, de conseguir captar um cliente que não tem noção ainda de que o filho dele, a filha dele precisa daquela atividade e por quê. Então tem um caminho aí que tem que ser percorrido no ponto de vista de posicionamento, de comunicação, que muitas vezes a galera não entende. É que assim, a galera da saúde, Cris, se você pega um profissional da saúde e você fala assim, vamos fazer um evento, o cara vai chegar para ti com uma prancheta, trocentos contatos que ele já tem, e vai fazer acontecer. Vai pronto. É uma pessoa que vai fazer acontecer. Nós somos muito práticos. Agora, a parte de gestão, de vendas, de negociação, de marketing, é um negócio que o pessoal vai empurrando, tipo, deixa para depois. Sabe da necessidade, Isso. mas acaba deixando para depois. Isso. Pede para eu fazer uma aula que é mais fácil, entendeu? Uhum. E como que funciona, Mili, dentro de toda essa gama de profissionais, né? Que são muitos que podem trabalhar com a metodologia. Como fica a questão da concorrência? Eles acreditam que talvez essa área do Kids já é um universo saturado? Saturado ainda não, mas está chegando naquele momento que o pessoal fala assim, agora virou modinha, né? Porque quando eu voltei para o Brasil em 2015, que eu comecei a fazer os primeiros cursos, os cursos que tinham voltados para a prescrição de crianças eram cursos que tinha tipo em congresso, em workshop, que era o famoso Combão, que era prescrição para grupos especiais. Aí a pessoa ia lá e dava uma palestra de gestante, idosos e crianças. Era isso que existia no contexto de formação profissional no Brasil em 2015, né? Então, desde lá para cá, esse mercado cresceu muito. Hoje nós temos centenas no Brasil de academias infantis, de equipes de personagens. Então, tem gente que não quer ter espaço próprio, mas monta a sua equipe de personal em domicílio. A gente tem, né, mais de 1.000 profissionais capacitados no Brasil que trabalham com isso. E essa galera fala para mim, pô, Mili, abriu na minha cidade, a gente brinca um termo que não é muito legal, mas a gente brinca que é o Zé da Esquina. Abriu na minha cidade um Zé da Esquina. O que é o Zé da Esquina? É uma pessoa que viu que o mercado infanto-juvenil está crescendo, mas ela não tem embasamento, ela não tem uma estrutura, ela vai lá e abre, aí bota aquele preço lá embaixo, trocentas crianças por hora, faz aquela grande recreação, Isso. né? Qual é a grande diferença do Funcional Kids para a recreação infantil? Uma coisa é o brincar pelo brincar. Outra coisa é o brincar como um meio, né? A brincadeira, ela não é o objetivo final. A brincadeira, ela é a linguagem da criança. Então, quando eu vou montar uma aula, eu tenho lá os meus objetivos. Cada aula, dentro do Funcional Kids, ela tem uma capacidade física foco, equilíbrio, coordenação, velocidade, agilidade. Ela tem uma habilidade física foco e ela tem um tema na semana, tá? Os temas da semana, eles vão navegando entre corpo, mente e caráter. Então, tem semanas que, a semana passada, por exemplo, nós estávamos trabalhando resiliência com os alunos. Então, eu tenho esse grande tema que permeia a minha semana e dentro de cada aula eu tenho os meus objetivos. Beleza, se eu sei que a minha habilidade e foco dessa aula é lançar por cima, eu escolho ou eu crio atividades em que a criança vai poder aprender e refinar e aplicar aquela habilidade. São brincadeiras, são jogos e são circuitos. Mas eu crio a atividade pensando com onde eu quero chegar. E a recreação, ela é o contrário disso. Eu escolho a atividade, fim. Entendeu? Eu não às vezes eu até... eu quero fazer uma atividade mais de cooperação. Ok. Mas eu não tenho um objeto de ensino ali, uma habilidade que está sendo ensinada, trabalhada. Tá? Perfeito. E essa consciência desses objetivos, a criança chega a ter acesso a esses objetivos? Sim. Ou ela vai praticando e essas informações ficam mais com o profissional, com o professor? Ela tem acesso porque a gente apresenta
durante a aula, a gente fala, ó, a aula de hoje é tal habilidade. Então, aos poucos, a criança ela vai entendendo o que ela está aprendendo dentro daquele programa. Isso, inclusive, é uma estratégia motivacional, tá? E notando a sua própria evolução, né? Isso. Isso para qualquer ser humano, criança, adolescente, adulto, idoso. Quando você está inserido num programa em que você é capaz de perceber o que você está aprendendo e o quanto você evolui dentro daquela competência, a tua motivação ela aumenta, tá? Então, aos poucos, a criança ela vai entendendo essa estrutura. Tá? Legal. E, Mili, sou profissional, gostei, me interessei pela tua metodologia. Como eu faço hoje para obter o teu treinamento do Funcional Kids? Muito fácil. Primeira coisa é entrar lá no meu Instagram, @profimili. Tá? Já simplifiquei, porque antes era o nome do método, né? Physics for Youth. Então é @profimili. Lá na bio tem um linkzinho, que é o link do Funcional Kids Club. Essa é a formação online para profissionais que querem passar, né, a trabalhar com a nossa metodologia. É a porta de entrada, tá? É muito simples. E dentro desse mercado tão competitivo, como você fez para destacar o seu método? Você utilizou algumas estratégias de marketing? Quais canais você utilizou? Eu comecei no presencial, né? Eu fui bem louca. Eu fiquei de 2015, que eu voltei para o Brasil, até 2019, só fazendo curso presencial, naquela divulgação do boca a boca, assim. Graças a Deus eu tive uma iluminação em 2019 de fazer uma coisa online, né? E aí eu comecei a ter uma representatividade maior de Brasil ali, e logo em 2020 estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, duas coisas aconteceram, né? Então, primeiro, eu pensei, ferrou, não dá mais para fazer curso online. E começou a ter uma demanda muito grande das famílias. Então, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Miriam, eu moro num condomínio, eu sou profissional de educação física, eu moro num condomínio e tá todo mundo enlouquecido, pedindo para eu fazer alguma coisa com as crianças, o que eu faço? Eu falei, gente, eu tenho que intensificar a formação online, tanto que o Funcional Kids Club hoje, ele funciona 100% online, né? E ali eu comecei a me aprofundar mais no rolê do digital, assim. Então, eu acho que antes de pensar em ferramenta, né, se eu puder dar uma dica pra galera que tá nos assistindo, antes de pensar em ferramenta, vou fazer Instagram, vou fazer YouTube, TikTok, né, é você conseguir refletir sobre qual é a mensagem que você quer passar, né, que é o tal do posicionamento. Como você quer que as pessoas enxerguem você, né? Como eu quero que as pessoas vejam a minha metodologia, como eu quero que as pessoas me vejam. Eu falo que é muito louco hoje, porque eu sou assim, eu sou super falante, né? Eu sou super expressiva, eu sou uma pessoa super acessível, mas quando as pessoas não me conhecem e vêm falar comigo no Insta, elas falam assim, professora, a senhora poderia, por favor? Então, eu consegui, de certa forma, mesmo com esse meu jeitão, criar uma imagem ali de eu tenho algo para te ensinar. É a autoridade, né? Isso, e isso é intencional, né? Isso não é uma questão tipo, eu fiz de propósito isso querendo manipular as pessoas. Não é isso, mas se eu preciso que a pessoa veja que tem um valor ali na metodologia, que aquilo ali pode ajudar a carreira dela, de certa forma, ela tem que me enxergar como uma pessoa que tem um papel de professora, de tutor, né, de mentora. Então, a primeira coisa, eu acho, foi conseguir entender isso, sabe? Foi eu entender essa loucura do posicionamento. Como eu quero que as pessoas me vejam, como eu quero que as pessoas vejam a metodologia. A partir daí, aí eu fui buscar opções, ferramentas de marketing, né? E, são infinitas possibilidades, né? Mas, sem dúvida, hoje, para mim, o canal que mais funciona, assim, é o Instagram. E disparado, assim, a autoridade que eu consegui construir lá, a facilidade de uso da ferramenta também. Então, hoje, para mim, a ferramenta principal é o Instagram. Embora eu tenha canal no YouTube, faça de vez em quando algumas outras coisas, mas o Instagram, para mim, é o principal. E dentro do Instagram, você chegou a fazer algumas parcerias dentro da área, algumas colaborações com influenciadores desse universo Kids? Nunca fiz. Olha, que o que a gente faz... Como eu tenho a comunidade, então assim, nós temos o Funcional Kids Club, que é a porta de entrada, então é a comunidade maior,
né? E hoje nós temos os embaixadores da infância, tô até aqui com a camisetinha da propaganda, que é um grupo avançado, né? Então a gente começou com o clube e os negócios foram evoluindo. Então as pessoas que já têm um negócio maior estão hoje no embaixadores da infância. E o que a gente faz ali nos embaixadores eu entrego para eles muita coisa de recomendação de conteúdo, até porque a gente tem o currículo, né? Esses temas semanais e tal. Então, eles recebem ali essas instruções de como comunicar isso. E aí, eles publicam e a gente vai se remarcando, né? Eu falo para eles que a nossa intenção é conseguir criar um eco, vamos dizer assim. Então, ter várias pessoas falando a mesma linguagem, falando sobre a mesma coisa, para que a gente consiga criar esse eco, assim, é o que a gente faz mais próximo de parceria, é isso. Legal. E Mili, somos tímidos, professores são tímidos. Como enfrentar a timidez na hora do digital e divulgar o seu negócio e essa metodologia e conseguir atingir os pais passando a credibilidade, né? Mesmo com essa barreira da timidez. Olha, eu já tive várias fases de produção de conteúdo. Hoje eu tô numa fase vagabunda mesmo, assim, preguiçosa. Eu já tive fase de gravar muito, de fazer muito vídeo, de realmente sentar e pensar muito conteúdo. E hoje eu tô numa fase mais de delegar, né? Então, eu tento ter ali conteúdos grandes, né? Ter insumos. E eu passo isso, né, pra agência, pra Cris. E a Cris... Nosso Insta for Doc, gente. Isso. E a Cris cria as artes, os carrosséis e os posts pra mim. E como eu tenho, às vezes, alguns vídeos mais longos, também acaba criando alguns recortes. Então, assim, a timidez, ela tem formas de encarar. Se você, tipo assim, eu faço questão. Não, Mili, eu quero fazer vídeo. Eu faço questão. Uma dica que eu dou então, você vai, a partir de hoje, você vai pegar o seu celular, você quer falar com a sua mãe, você vai mandar um vídeo. Entendeu? Você vai mandar um recado, agora é carnaval, vai mandar um convite pro teu grupinho de amigos para se encontrar no bloquinho, vai mandar em vídeo. Então, se você faz questão de fazer reels em vídeo com você aparecendo, você vai ter que treinar. E aí você vai ficar fazendo vídeo para todo mundo um tempão até você se acostumar. E, gente, tem um negócio que chama edição, tá? Você gravou, deu errado, você vai lá e corta. Você não tem que ficar gravando o vídeo, não, eu vou gravar 1 minuto e meio inteiro sem errar. Não fica nem bom, na verdade. Então, você quer falar essa frase, grava essa frase, pum. Próxima frase, pum. Próxima frase, deu. Depois vai lá e edita e tá resolvido. Agora, se você não faz questão de fazer vídeo, dá pra fazer o que eu tô fazendo hoje. Se preocupa na mensagem que você quer passar. Então, se preocupa nisso de ter uma essência ali. Entrega isso na mão de uma pessoa que produz mídia e deixa a pessoa trabalhar. Vai ser os dois felizes, entendeu? O que não dá pra fazer é não falar. Tá? Ficar nas sombras. Isso não dá pra fazer. E assim, eu poderia falar aqui de grana. Porque fazer Instagram vai fazer você faturar mais. Sim, é verdade. Porque fazer Instagram vai fazer você ser mais conhecido. É verdade. Agora, se você tem um trabalho que você realmente quer fazer a tua mensagem chegar nas pessoas, eu não gosto de fazer, eu sou tímido, eu não quero aparecer, meu Deus. Ok, mas a sua mensagem merece esse esforço. Entendeu? Então, se você tem uma mensagem que você quer passar, que ela é significativa realmente, poxa, vale a pena o esforço, né? Exato. Bom, a Mili é nossa cliente lá na agência, no Insta for Doc, só para deixar claro aqui, os nossos produtos e a agência tem o nome de For Doc, mas nós não trabalhamos somente com médicos, né? É For Doc por profissionais da saúde. E o que eu entendo por profissionais da saúde? Pessoas que promovem saúde. Então, se o seu objetivo é promover a saúde, ele precisa estar na frente da sua vergonha, Sim. da sua timidez, né? Senão você não vai conseguir cumprir com esse objetivo. Exatamente. E é o que eu falei, tem tantas formas hoje, gente, tantas formas, né? Não sabe como começar, começa do jeito mais fácil. Escreve o que você quer passar e fala, Cris, transforma isso aqui pra mim num bom carrossel, transforma isso aqui pra mim numa imagem e vai sair, entendeu? E hoje, Mili, olhando para toda essa tua trajetória, como você espera que o seu trabalho vai impactar aí no futuro das crianças, com todos esses profissionais atuando junto contigo,
junto com o Kids Club, com toda essa troca de informação? Cara, eu vou até pegar meu celular aqui para mostrar um negócio que não é mentira, tá? Se você aperta no meu celular aqui e desbloqueia ele, tá escrito ali, lembrete, 100 mil crianças e adolescentes impactados no Brasil, né? Então, hoje, nós já alcançamos, no ano passado, através dos profissionais qualificados pela metodologia, 10 mil crianças e adolescentes. E aí nós metemos o louco, né? Já que chegou nos 10 mil, não é vamos dobrar a meta, é vamos botar a meta 10 vezes mais. Então, o meu próximo passo, meu próximo objetivo é esse, é saber que através da metodologia, principalmente através desse grupo, dos embaixadores da infância, a gente conseguiu impactar 100 mil crianças e adolescentes no Brasil. Parece muito, mas quando a gente olha para o universo todo, são quase 60 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, né? Então, é como se fosse um comecinho de uma mudança, assim, realmente, para uma geração mais ativa, mais saudável, mais confiante, mais feliz, né? Então, esse é o meu objetivo. E acredito que vai muito de encontro com aquela pergunta que nós passamos antes em relação à concorrência. Enquanto houver crianças, enquanto você olhar para o lado e ver um número maior de crianças sedentárias, com dificuldades de desenvolvimento, do que crianças praticando alguma atividade física, tem pessoas aí para serem trabalhadas. Eu já fiz esse cálculo várias vezes nos meus eventos ao vivo, que eu mandei um e-mail para o CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física. Eu perguntei assim, gente, quantos profissionais de educação física existem hoje habilitados no Brasil? Aí eles me mandaram lá, tantos licenciados, tantos bacharéis, tá. Aí somando todos, né, eu peguei e somei todos os habilitados no Brasil, e peguei o total do número de crianças e adolescentes brasileiros. Mesmo se todos os profissionais de educação física do Brasil atendessem 100 crianças, ia sobrar criança ainda, né? Então, é um universo hoje que, do ponto de vista da concorrência, ele ainda está muito fácil de trabalhar. Tem que tomar um pouco de cuidado com o tal do Zé da esquina. E aí é uma questão de você realmente conseguir ter um posicionamento, você conseguir ter boas estratégias de captação, você não entrar naquela guerra de preço. Se abrir um cara na tua cidade que cobra R$50, não entra nessa loucura, né? Você tem que entender qual que é o seu valor, de fato, o que é o teu negócio, o que é o teu programa, o que você está oferecendo para achar o público certo. Mas assim, para quem faz hoje o feijão com arroz básico, bem feito, já está muito na frente, né? Mili, e hoje, dentro do Funcional Kids, quanto tempo leva para o profissional se sentir pronto para trabalhar com as crianças? Quanto tempo leva a formação da metodologia? Tu fez duas perguntas em uma, na verdade. Tu perguntou quanto tempo leva a formação e quanto tempo leva para a pessoa se sentir pronta, tá? A formação, ela tem uma duração de 30 horas. Como ela é online, tem pessoas que terminam em um mês, tem pessoas que terminam em um ano. E tem pessoas que ficam 2, 3 anos renovando e permanecem com a gente porque querem ficar se reciclando ali e usufruindo da metodologia, né? Então, a formação, ela dura 30 horas. Agora, quanto tempo leva para a pessoa se sentir pronta, né? Depende. Porque não é uma questão de assistir às aulas, montar o seu programa e vai se sentir pronto. A gente tem uma cultura hoje no Brasil de eu preciso estudar tudo e depois aplicar, né? Porque a graduação funciona assim, o nível superior funciona assim. Mas quem já concluiu a faculdade, já sacou que você estuda os 4 anos ali, 5 anos, e você não está pronto, certo? Então, eu vou assistir as 30 horas de aula e vou estar pronto? Não vai. Você vai estar pronto quando você começar a aplicar. Então, eu encorajo muito os meus alunos, até porque é um curso livre que as pessoas já têm uma graduação. Então, eu não estou falando com pessoas que não têm formação nenhuma, conhecimento nenhum. Estou falando com pessoas que já são profissionais de educação física. E eu falo assim, não espere concluir o curso para começar a aplicar. A próxima pergunta era exatamente essa. Alunos da graduação podem fazer o curso do Funcional Kids? A regra que rege é a regra da profissão, né?
Então, hoje, na educação física, um aluno de graduação que ele não é formado ainda, ou seja, ele não tem o seu CREF ativo, ele não pode trabalhar sozinho. E isso não é no Funcional Kids. Isso é se você quiser trabalhar na musculação, se você quiser trabalhar num clube, se você quiser trabalhar com esporte. Dentro da educação física, um profissional ele só pode atuar sozinho quando ele está formado com CREF ativo. Antes disso, obrigatoriamente tem que ter alguém com ele, que é o responsável técnico. Esse responsável técnico tem que ser formado com CREF ativo para responder tecnicamente pela intervenção desse outro profissional. Então, se você está na graduação, você pode fazer o curso, você pode trabalhar, mas você tem que saber que você vai ter que trabalhar num ambiente que você tem um responsável técnico. Então, você pode trabalhar numa academia, por exemplo, que tem o coordenador da academia. Você pode trabalhar num clube que tem o coordenador lá, que é formado e é o seu responsável técnico, tá? Então, hoje, se o profissional se sentir tá meio perdido na carreira e querendo atuar com o desenvolvimento infantil, ele pode, então, entrar lá no teu perfil no Instagram, entrar no teu link da bio, se inscrever no Funcional Kids e em 30 horas ele vai sair com o curso finalizado, exatamente, com o certificado. E aí, assim, claro, 30 horas do curso, mas eu acredito muito na formação continuada, né? Então, o Funcional Kids Club hoje, que é a nossa formação inicial para quem quer trabalhar com o Funcional Kids, ela funciona com 3 frentes. Você tem as 30 horas da qualificação online, você tem os encontros ao vivo de mentoria, e aí nas mentorias nós temos 2 tipos de encontros. Eu tenho as mentorias que eu falo que é o Fantástico Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer, que é a sessão de perguntas e respostas. Então, na sessão de perguntas e respostas é tema livre. Tem gente que vai falar da abertura da sua academia, tem gente que vai falar da prescrição das aulas, tem gente que está com dúvida na escolha das atividades, tem gente que está com dúvida na captação de alunos. A mentoria de perguntas e respostas é para isso. E tem um outro tipo de encontro que eu chamo de sessão de implementação. Porque a galera da educação física é uma galera muito prática. E ficar só vendo as aulas online, às vezes, por mais que a gente tenha um monte de atividade, de exercícios e tal, às vezes a pessoa não consegue avançar. E a sessão de implementação, o que eu faço? Eu pego temas que eu considero que são milestones, né? Que eu considero que são essenciais, chaves dentro do curso, e eu faço uma implementação no ao vivo. Por exemplo, tem uma sessão de implementação que é a criação do programa de exercícios. Eu abro a nossa planilha de prescrição e eu falo, gente, eu vou começar do zero. O programa de exercícios que a gente está montando aqui é para crianças de tal e tal idade, funciona neste local, a gente tem esses materiais disponíveis, e aí eu monto um período de aulas ali ao vivão com eles, fazendo junto. Entendeu? Então, tem a sessão de implementação. E o terceiro pilar, então, a gente tem a qualificação gravada, as sessões ao vivo, e o terceiro pilar é a comunidade. Que aí a galera entra lá e interage, tira dúvidas e pede ajuda e compartilha conquistas qualquer dia da semana. Um motivador, um grande motivador, né? A vitrine ali para ver o resultado dos outros profissionais. E também porque a gente fala que a galera que trabalha com crianças são os perdidos das suas cidades, né? Nas cidades grandes, tipo aqui Floripa, é uma cidade extremamente privilegiada. Nós temos várias academias infantis e profissionais que atuam aqui. Mas essa não é a realidade de pessoas que estão em cidades, às vezes, do interior dos estados e tal. Então, muitas vezes, o Prof Kids, o profissional de Funcional Kids, ele é o único da cidade dele e ele tá lá sozinho, tipo, será que eu sou maluco de querer abrir uma academia infantil aqui? E aí ele tem a comunidade lá para falar, olha, você não é maluco, eu tô numa cidade menor ainda, né? Então, a comunidade funciona para isso. E aí, o acesso disso tudo é de 1 ano. Então, a pessoa pode fazer o curso em 1 semana, porque 30 horas também, se você quiser, você pega um feriadão agora. Quem não gosta de carnaval pode... E vai, e maratona, e faz ali o seu primeiro programa, né? De exercícios e começa, né? Mas tem muitas coisas práticas, porque não é uma questão só de assistir a aula. Tipo, a pessoa montou o programa dela. Quando ela vai abrir as turmas, ela tem dúvidas. Tá, beleza, abri as turmas. Quais horários são melhores para eu colocar essa idade? Ah, a Mili, eu botei 4 turmas de manhã e não deu certo. Pois é, a gente sabe que não dá certo. E como funciona, Mili, separar as turmas por essas idades? Porque eu acredito que um profissional, por exemplo, vou atuar num condomínio. Vão ter crianças lá, uma de 3 anos, outra de 7 anos. Ele pode fazer uma turma com idades misturadas?
Poder pode. É de bom tom? Não é de bom tom. Por que eu falo isso, né? Pode fazer, mas a criança de 3 não vai aproveitar essa aula, nem a de 7. Porque as necessidades são muito diferentes. Então, o professor, ele vai ficar num eterno malabarismo ali, tentando. A de 7 vai achar fácil demais, infantil demais. A de 3, 4, muitas vezes vai achar difícil demais e vai ficar naquilo ali. Então, o ideal, evidentemente, é a gente fazer as divisões, né? Que eu trabalho 2 a 4 anos, 5 a 7, 8 a 10, 11 a 13, maiores de 14. Não tenho condições de fazer todos esses. O que eu faço? Posso juntar de grupo pré e G1, que daí seria de 2 a 7? Pode, porque eles ambos estão na fase motora fundamental. Não é o ideal, mas dá para fazer, tá? Posso juntar G2 com G3, 8 a 12? Posso, porque ambos estão na fase motora especializada. Agora, posso juntar grupo pré com G3? Putz, daí forçou demais. Daí forçou demais. Entendeu? Então, o ideal sempre é tentar trabalhar dentro das idades ali, das faixas etárias que a gente traz. Mas eu entendo, às vezes não é possível, então às vezes a gente faz um ajuste. Ou às vezes o profissional, ele é personal em domicílio e a família quer que atenda os 2 irmãos ao mesmo tempo. Pô, eu tenho um filho de 4 anos e um filho de 9, 8, mas eu quero muito que eles façam atividade juntos. Aí, nesse caso, o que eu indico pra galera é, você começa a aula com um, então ao invés de você fazer 2 sessões de 1 hora, você faz uma sessão de 40 minutos com uma criança, aí a transição da aula você faz com os 2. Então, você pega o final da aula de um com o aquecimento do outro. Então, você faz ali uns 15, 20 minutos os 2 juntos e termina com as atividades específicas da outra idade. Aí, você consegue desenvolver bem as 2 crianças e ter um momento ali de interação dos 2 juntos, tá? Interessante. E voltando, Mili, para a questão da comunicação, você falou sobre posicionamento, né? Sobre escolher o posicionamento que você quer passar para o teu público-alvo. Para as crianças, os menorzinhos, acredito que o público-alvo sejam os pais. Sim, né? Para todos. Já os adolescentes, eu acho que acredito que já seja possível falar com ele diretamente, né? Porque a comunicação já seja voltada para ele. Que dica você daria aí para os profissionais em relação a essa comunicação? Muitos profissionais têm dificuldade de se comunicar com os adolescentes, tá? Então, a maioria, na verdade, não sabe. Parece até que nunca foi adolescente. Eu falo assim, gente, vocês nunca foram adolescente? Vocês nunca passaram por esse momento de loucura da vida? Porque o adolescente, você tem que entrar no mundo dele, né? O adolescente, se ele não vê que aquela atividade faz sentido pra ele, com perdão da palavra, ele cagou pra ti. Entendeu? Ele, não tá nem aí. Então, ele precisa ver significado naquilo. Ele precisa ver que aquilo ali faz sentido pra ele e para os colegas, né? Então, o adolescente, ele tem um peso muito forte dos pares, assim. Inclusive, eu até brinco, é mais fácil você fechar um grupo de adolescentes do que um aluno sozinho, tá? Então, é mais fácil você fechar o adolescente com 2, 3 amiguinhos da escola que querem fazer uma atividade juntos e você traz as mães e fechou ali 3, 4 numa turma do que você fechar um sozinho. No ponto de vista da comunicação, como eu já percebi que a maioria dos profissionais tem dificuldade de se comunicar com o adolescente, eu priorizaria uma comunicação direta com os pais. E quando você tiver turmas adolescentes, aí você usa eles para fazer a brincadeira da rede social. Aí você faz a trend com os teus alunos, entendeu? Aí você faz o TikTok com eles. Faz ele participar da produção do conteúdo. Faz ele participar da produção do conteúdo. Inclusive, eles adoram, tá? Timidez não é com eles, no caso. Não. Então, aí você usa isso para conseguir realmente ter uma comunicação mais orgânica, não no sentido de não ser pago, mas orgânica de que flui naturalmente, sabe? Para você ter uma parte da aula. Para você ter uma comunicação mais natural com os adolescentes que vão estar assistindo, aí você faz junto com os teus alunos ali esses conteúdos. Aí faz uma trendzinha, como eu falei, faz uma dancinha ali, deixa eles escolherem o que eles querem fazer, mas a tua comunicação principal de posicionamento, de atração de novos clientes, faça voltada para os pais, né? E aí a gente
eu procuro instruir a galera a usar ali pelo menos 3 níveis de consciência, né? Então, comunicação voltada para atração, comunicação voltada para conexão e comunicação voltada para venda, né? Uhum. E como seriam, dentro desses conteúdos, como diferenciar esses 3 níveis? Bom, a comunicação voltada para atração é você entender que existem pessoas que não têm a menor noção. Tipo, a pessoa não sabe que o filho dela precisa de uma atividade física. Então, você vai fazer conteúdos que façam essa conexão. Por exemplo, em março agora, é o mês do desenvolvimento infantil, tá? Então, inclusive, vou te mandar um monte de coisa para você postar. Vou te mandar um monte de coisa para você criar conteúdo lá para mim sobre isso. É um mês que a gente vai explorar bastante esse nível de consciência, de atração, de falar com pessoas que não sabem que a criança ser capaz de lançar uma bola tem a ver com depois como ela vai conseguir desenvolver a coordenação motora fina na fase de alfabetização. Então, a gente tem que criar essa história para as mães e para os pais, né? Então, esse é um conteúdo de atração, que é você falar com pessoas que não sabem que precisam daquilo ali ainda. Eu tenho que mostrar para elas. Então, a gente fala de coisas. Eu dou um exemplo para os meus alunos, que é a mesa do jantar. Os conteúdos de atração, eu tenho que falar de coisas que as famílias falam na mesa do jantar. Ninguém vai sentar no jantar e vai falar assim: o Joãozinho, ele está com atraso na habilidade motora de lançar. Talvez a gente precise procurar um profissional do desenvolvimento para tratar isso. As famílias não falam isso. As famílias falam: putz, me chamaram na escola hoje de novo porque o Joãozinho não está fazendo atividade no recreio, não está fazendo atividade na educação física, porque ele está sofrendo bullying. Me chamaram na escola hoje porque ele não sabe dividir, ele quer tudo para ele é muito enérgico, ele briga com todo mundo. É isso que a família sabe. Identificação. Exato. Então, nos conteúdos de atração, eu preciso falar disso e aí construir para a pessoa essa historinha. Olha, o seu filho, que tem muita energia, que, né, briga muito na escola, que está com dificuldade de comportamento, talvez, você sabia que... Aí eu construo essa história para a família para mostrar que a atividade que eu ofereço contribui com aquilo. Essa é a atração. Na conexão, eu já imagino que tem pessoas que já sacaram que precisam de uma atividade. Estou procurando uma atividade para o meu filho. Talvez eu bote ele no judô, talvez na natação, talvez, né? Já estou procurando uma atividade para o meu filho. Aí você tem que entrar lá e falar: o Funcional Kids é o que você está procurando, entendeu? Então, nesse meião ali na conexão, eu faço a pessoa entender que é o Funcional Kids e, melhor ainda, que é o meu Funcional Kids, né? E depois o de venda é o venda. Turma aberta, últimas vagas. Agende agora uma aula experimental. Proporcione essa experiência para o seu filho, né? Uhum. E a proporção desse conteúdo tem que ser adequada também, porque se você só fizer um conteúdo de venda, vai acabar cansando o público, ou só atração, e ele não vai entender aonde ele vai chegar com aquela jornada, né? E, Mili, como lidar tanto na comunicação digital, que a gente está acostumado aí com uma palavrinha que são os haters, e isso no digital e nas aulas com um feedback negativo. Como que esse profissional vai lidar com essas questões? Bom, são 2 contextos totalmente diferentes, né? Quando eu tenho um feedback negativo na aula, eu tô numa relação com o cliente, né? Então, ali eu preciso, primeira coisa, avaliar se esse feedback faz sentido, né? Porque às vezes tem o tal do feedback que não é feedback, que é tipo, a pessoa tá num dia ruim, às vezes, né? A pessoa tá meio atravessada e descontou alguma coisa em você. Se não é esse o caso, não, realmente, o seu cliente, ou o aluno, ou a família trouxe uma questão para você, primeira coisa, você vai acolher, né? É uma relação de confiança que está sendo construída ali. Então, você vai ouvir, você vai acolher. Se você não consegue responder na hora, demora para articular, você vai só: olha, obrigada por ter me trago isso. Eu vou pedir para você um dia, vou pedir para você algumas horas, para eu poder te dar um retorno sobre esse assunto. Até porque muitas vezes o professor está na troca de aula, esse tipo de coisa. Então, tenta, né? Poxa, se eu terminei uma aula, vou começar outra, receber um feedback, não se atravessa ali.
pede um tempinho, agradece por a pessoa ter trago essa informação, pede um tempinho para responder, para depois você construir aquela resposta de forma que vai fortalecer a relação de vocês. É um cliente, né? Agora, quando eu tenho um feedback negativo, o famoso hater, né, a pessoa que não é meu cliente, não tem nenhuma relação comigo, apareceu ali, deu um xingão, na minha casa não. O meu Instagram é a minha casa, gente. Eu não tenho obrigação. Ai, porque é público. É meu. Eu não tenho obrigação de ficar vendo comentário negativo ou de ficar discutindo com gente aleatória na internet. Se a pessoa é hater mesmo, é bloque e tchau, entendeu? Hoje eu não passo mais por isso, mas no começo, quando a minha conta era menor e eu fazia anúncio para público mais desqualificado também, a gente vai aprendendo, né? Uhum. Eu recebia muito, porque eu sou uma pessoa que trabalho com atividade física, eu trabalho com isso e eu sou uma pessoa gorda. Eu não sou uma pessoa que tem um distúrbio de imagem que fala assim, nossa, gente, não, eu sou uma pessoa gorda. Então a quantidade de gente que vem e fala assim, nossa, né, mas fala sobre isso, né? Então antigamente eu me incomodava mais e dava bloco. Hoje eu não tenho mais isso, assim, é muito raro. Às vezes vem uma galera meio querendo puxar outros assuntos, assim, tipo, envolver uma discussão política num post que não tem nada a ver. Cabe entender que dentro dessa jornada da construção do posicionamento, até você acertar ele, pode surgir, depende muito do público. Foi jogado na mira e acertou em alguns outros lugares onde não era o objetivo. Igual como eu falei, tipo, no começo, até eu entender realmente o meu público, vinha um público muito desqualificado quando eu fazia anúncio pago, nos primeiros lançamentos que eu fiz e tal. Então, ali eu tive mais. Mas a minha postura sempre foi a mesma, assim, se é comentário e tal, eu respondo, se a pessoa se passa, é bloco e deu, entendeu? Então, é isso, não tem que ficar... Muitos evitam divulgar o seu trabalho no digital com esse medo, com o medo de ser... gente, não dá pra levar isso pro coração, não. Uhum. Não dá. Uma coisa que eu falo pra galera é, tipo assim, essa pessoa que falou, vamos lá, você tá tentando, né, você tá criando um programa de desenvolvimento infantil, você impacta dezenas de famílias, você tá criando um negócio, essa pessoa que falou alguma coisa negativa pra você, ela faz isso? Não faz. Então não tem que dar ouvidos, entendeu? Você tem que ouvir alguém que fez a jornada que você trilhou e que já chegou aonde você quer chegar. Se essa pessoa te falar alguma coisa, provavelmente vai ser uma coisa importante de ser ouvida. Se a pessoa não faz, já era, não tem que ouvir, entendeu? É bloco e deu. Perfeito. Isso no offline também. É amigo, parente, dá licença, eu tô indo ali fazer outra coisa. E deu, senão também... E para encerrarmos hoje, então, a nossa conversa, Mili, que conselho geral você daria para um profissional que aí está querendo inovar na carreira, quer se destacar, resolveu trabalhar com desenvolvimento infantil, 2025 está aí, e qual o maior conselho que tu daria para esse profissional? Vou dar 2 conselhos, tá? Primeiro, se você é um profissional que quer trabalhar com desenvolvimento infantil, faça o Funcional Kids Club. Básico. Tipo, é o passo 0. Não tem como não falar isso. Não é porque é o meu curso, é porque... Gente, quando eu comecei, eu quebrei muito a cabeça, sabe? Então, tipo, se quando eu comecei, tivesse um negócio que falasse pra mim assim, olha, você vai fazer isso aqui. Depois você vai fazer isso, depois isso, depois isso. Quando acontecer tal coisa, você faz aquilo. Tá com dúvida? Manda lá a mensagem. Se quando eu comecei tivesse isso, eu teria cortado uns 3, 4 anos de bateção de cabeça ali. Então, quer trabalhar com desenvolvimento infantil dentro da educação física, faça o Funcional Kids Club. Segundo, eu já falei aqui nesse episódio essa frase, mas a sua missão, o seu propósito, ela vale o esforço de você vencer a tua timidez, o seu medo de se comunicar. A gente tem que falar. Então, não tem como nós termos daqui a pouco 100 mil crianças e adolescentes impactados se a gente não falar. As famílias não vão, na hora do jantar, ouvir uma voz do além dizendo, coloque o seu filho na atividade física. Não vai. Entendeu? Então, a gente tem que falar sobre isso. Temos que falar para as famílias, temos que falar para a sociedade que as crianças não têm mais oportunidade de brincar como antes e se desenvolver como antes, e elas precisam de um programa organizado e estruturado para isso. Se eu, que trabalho com isso, não falar sobre isso, quem vai falar?
Exatamente. Você sabe que trabalhando com produção de conteúdo, eu vejo muito a opinião de pessoas que tem muita picaretagem na internet. Uhum. A única maneira de combater os picaretas da internet é falando coisa séria e falando sobre o seu negócio, sendo sério, né, com prova social. Uhum. Acredito que essa seja a melhor forma de combater aí os Zé da Esquinas que estão surgindo não só dentro da sua cidade, aí do seu bairro, mas também na rede social. E eu acho que é importante não ter medo de ter opinião, sabe? Porque às vezes assim, então eu vou fazer Instagram, daí fica ali. Atividade física é boa para sua criança, atividade física é boa para sua criança. Pô, fala uma coisa um pouco mais, sabe? Fala uma coisa que é tua mesmo. Vai atingir a dor daquela família. Isso, dá a tua opinião sobre aquele assunto. Igual eu falei, agora é março mês do desenvolvimento infantil. Cara, dá a tua opinião sobre aquele assunto. Entendeu? Não, talvez tenha 1, 2 pessoas que não gostem, que cai meio atravessado. Ok, lida com aquilo, não leva pro coração, vai pro próximo, mas dá opinião, não fica só na superfície, assim, não tem que ter medo, tem que falar mesmo. Perfeito. Muito obrigada, Mili, por aceitar meu convite, por participar do podcast. Fica à vontade para voltar outras vezes, porque com certeza temos muitos assuntos aí para trazer para o pessoal. Eu que agradeço. Fica o agradecimento. Eu agradeço o convite, a oportunidade de poder contar um pouco também da minha história, contar um pouco da minha jornada e inspirar outras pessoas a se posicionarem, a falarem, a botar a cara aí nas redes, igual você falou. Tem muita desinformação, muita picaretagem e a gente só vai combater isso se a gente realmente falar. Então o pessoal às vezes fala assim pra mim, na minha cidade todo mundo só quer saber do preço. Culpa sua, que não tá se posicionando. Na minha cidade ninguém tá interessado nisso, será que vai dar certo? Cria o interesse, né? Então a gente precisa realmente romper essa barreira da comunicação e se comunicar e se posicionar. E eu espero que eu tenha conseguido inspirar um pouquinho vocês que ouviram a gente hoje a fazer isso. Obrigada novamente. Antes de sair, já corre lá no Instagram para seguir @profmili. Isso aí. E continuar acompanhando os conteúdos. Fechou. Valeu.